Como melhorar o nosso relacionamento com Deus? Como dito antes, o tema de hoje é como aprimorar ou melhorar o nosso relacionamento com Deus. E eu separei aqui alguns pontos como base para entender esse tema. O primeiro ponto é disponível. O que é esse ponto disponível? Devemos estar então dispostos a receber com toda a verdade, com todo o coração, a verdade que Deus tem declarado para nós. Então, quando lemos algum verso e interpretamos de forma equivocada, devemos receber com todo o coração quando alguém nos disser as verdades sobre esse tema. Segundo Hebreus, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito assim: se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Errar é humano. Se você ler algum texto e interpretar de uma forma, e daqui a alguns dias alguém te disser que o texto não é aquilo que nós entendemos, aquilo que nós interpretamos, então devemos receber com todo o coração as verdades que Deus tem preparado para nós. Segundo Hebreus, assim como eu tenho mencionado, diz: se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. Muitos acham que Deus, ele não repreende as pessoas. Esse pensamento é equivocado pelo seguinte: Deus repreende os seus filhos. Por exemplo, vou dar uma breve ilustração. Um pai nunca repreenderia uma criança de outra família por falta de educação, por exemplo. Isto é totalmente fora de cultura, repreender uma criança por falta de educação no restaurante. Cada um com a sua família, cada um com seus problemas, né? Então, se as pessoas não querem ouvir a verdade, Deus, ele não precisa passar a verdade. Então você tem que estar totalmente de coração aberto para ouvir a verdade. Tem que estar disposto a entender a verdade. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, está escrito o seguinte: eu repreendo e disciplino quantos amo, se pois zeloso e arrependente. Deus repreende e disciplina quem ele ama, se pois zeloso e arrependente. Se você estiver disposto de arrepender-te. Então, mesmo o sábio Salomão diz lá em Provérbios 23, no versículo 9, ele diz assim: não digas aos ouvidos do insensato, não digas verdade aos ouvidos do insensato, pois desprezará a sabedoria das suas palavras. Ele já nos dá este conselho. O Salomão já nos dá esse conselho de não dirigir a palavra aos ouvidos do insensato, pois desprezará a sabedoria das suas palavras. Então, quando Deus quer nos repreender, é para nós nos arrependermos e para no futuro moldar as nossas atitudes. Segundo ponto, devemos então usar a razão. A partir do momento que entendemos, estamos dispostos a entender o que Deus quer nos passar, devemos usar a razão para entender essas verdades. Segundo Isaías 1, no versículo 18, está escrito o seguinte: vem, vamos arrazoemos juntos. Isaías dizendo: venham, arrazoemos juntos. Então, o que ele quer dizer? Muitas pessoas interpretam de forma errada. No capítulo, por exemplo, de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E muitos acham que primeiramente temos que ter fé. Só que antes disso, Isaías já fala: venha, arrazoemos juntos. Vamos ver se é verdade que Deus existe. Vamos ver se é verdade, se tem cabimento o que a Bíblia quer nos passar aqui.
Então Isaías nos chama para arrazoar. Vamos então entrar numa reunião. Por outro lado, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, está escrito assim: julgai de todas as coisas e retende o que é bom. Então, já eu vou chegar nesse ponto. Mas, então, é desta forma que temos que tirar a razão. Depois que estivermos dispostos a receber a verdade, temos que usar a razão para entender essa verdade. O terceiro ponto é a ação. Então, a partir do momento, assim como eu citei antes em Atos 4, no versículo 20, que está escrito assim: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, quando ouvimos a verdade, devemos espalhar essa verdade para outras pessoas. Por isso que, vou dar o meu exemplo aqui, por isso que agora eu comecei o canal do YouTube, porque eu entendi que a minha missão aqui na Terra é pregar o Evangelho. Segundo também, lá em Romanos, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1 mesmo. Romanos no capítulo 1, se eu não me engano é no versículo 19. Não, eu não lembro o versículo agora de Romanos, mas eu sei que tem outro semelhante lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16, que está escrito assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, se tirarmos a ação que temos que tomar a atitude de pregar o Evangelho, pois ele diz assim, Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho, pois cabe sobre mim, pois pesa sobre mim essa obrigação. Então, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Temos que ter atitude, temos que ter ação para passar o que Deus tem nos passado. O quarto ponto, o terceiro ponto, já passamos pelo ponto da disposição, depois passamos pelo ponto da razão, depois pelo ponto da ação, agora estamos indo para o ponto da oração. Temos que então, a oração é o alicerce de todas as coisas. Ellen White, em seus escritos, lá no livro de Temperança, eu acho que, se eu não me engano, na página 135, ela diz assim: a nossa respiração deve ser uma oração. E por outro lado, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, está escrito assim: orai sem cessar. A oração, devemos então pedir auxílio de Deus sobre todas as coisas. Davi, ele estava citando esse tema em várias partes. O Senhor é meu auxílio, o Senhor é meu abrigo. Se você ler o livro de Salmos, esse é o tema mais citado, é o tema da oração, que temos que então, ainda mais no capítulo 119, Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Ele cita que, Salmo 119, no versículo 24, está escrito assim, que a palavra do Senhor são os nossos conselheiros. As escrituras são os nossos conselheiros, os mandamentos do Senhor são os nossos conselheiros. Então temos que ter em vista sempre a oração. Essa é a parte mais importante, conversarmos com Deus, para termos intimidade com Deus, para então obtermos o relacionamento maior com Deus. Acho que o quinto ponto é a conclusão. Temos que tirar então a conclusão de todas as coisas. Temos que juntar várias teses. 1 Tessalonicenses 5, 21 está escrito assim: julgai de todas as coisas e retende o que é bom. Temos então que ajuntar todas as teses do que os pastores, do que os presbíteros da igreja dizem e reter o que é bom para nós. E temos que julgar todas as teses e tirar a nossa síntese, tirar a nossa conclusão. É muito importante também prestarmos atenção na conclusão que as pessoas tiram das escrituras, para vermos se isso está de acordo com a palavra de Deus. Só que tirar as nossas próprias conclusões, isso é crucial. Até porque lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3 está escrito assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia
e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados aqueles que leem. Aqueles que leem tiram as suas próprias conclusões. E o sexto ponto aqui que temos que destacar é o coração. A palavra de Deus chega ao nosso coração. Então, vamos ler um texto que está lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19. Está escrito assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Mas como sabemos que ele nos amou primeiro? Para provarmos o amor de Deus, para entendermos realmente o amor de Deus, eu vou deixar só um versículo aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Pai enviou o seu Filho para morrer por nós aqui na terra. Ele enviou o seu Filho com um tremendo amor, que aí o amor, segundo 1 João aqui, no capítulo 19, no capítulo 4, no versículo 19, está escrito assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor de Deus atrai o nosso amor. Então, a partir do momento que temos disposição para ler a palavra de Deus, começamos a buscar a razão para todas as coisas, temos a ação, a atitude para evangelizar, a atitude para falar sobre as coisas que ouvimos, falar sobre as coisas que lemos, para espalhar, compartilhar aquilo que lemos. A partir do momento então que buscamos ter mais intimidade com Deus por intermédio da oração, tiramos as nossas próprias conclusões, a lei de Deus entra no nosso coração de tal maneira que entendemos o amor de Deus. Eu falando todas essas coisas, eu já não entendo o amor de Deus. É um amor tremendo, um amor extraordinário, o amor que ele enviou o seu próprio Filho. Deus veio aqui à terra, morreu por nós, sofreu todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos. E eu quero aqui finalizar com uma oração. Quero te convidar para essa oração. Então, curve sua fronte e vamos orar. Papai do céu, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Peço perdão pelos nossos pecados e peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender também. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado também. E é isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, que podemos nos relacionar mais com Deus. Buscar nos relacionar mais com Deus. Não é só em dias de culto que temos que buscar a Deus. Pois a igreja pode estar cheia, mas as pessoas podem estar vazias. Então, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E se você deseja que essa mensagem se espalhe para outras pessoas, se espalhe para outros canais, se inscreva que o YouTube, se inscreva, curte, comenta, que o YouTube ele vai divulgar essas mensagens, para que o YouTube espalhe essas mensagens e forme um discípulo de Deus aqui na Terra. Podemos então até deixar o YouTube como um discípulo de Deus. Olha que coisa linda! Que a graça de Deus esteja com todos e que a paz de Deus também esteja com todos. I keep a photograph